Bom dia, meus caros e amados irmãos, boa sexta-feira para todos. E aqui eu vou fazer dois vídeos de reciclável num só. Na verdade, duas coisas de reciclável numa só. E aqui eu vou mostrar para vocês como se faz uma corda, né, para subir tipo uma escada numa árvore que você não consegue subir. Numa caixa d'água, sei lá, para você consertar algo rápido, ou então numa beliche, ou numa parede lá em cima onde tem uma pequena laje você não consegue subir, enfim. E aqui é uma corda, digamos que de reciclável, e vocês vão fazer passo a passo. Aqui eu cortei umas madeirinhas fininha, né, pequena, só para demonstração, mas você pode estar fazendo com uma madeira maior e claro com a corda maior e reforçada, que dá para aguentar o peso quando estiver feita para subir. E é basicamente assim o nó que se dá para uma escada de reciclável. E aqui eu vou usar esse outro, já que eu não tenho corda, e eu farei do outro lado a mesma coisa. Com uma corda bem reforçada, grossa como essa que está aqui à minha esquerda, você pode estar fazendo uma escada manual, ou então digamos que para as coisas servicinho ali base, quando você não consegue subir numa pequena árvore, ou então uma árvore grossa, e dá para fazer isso aqui, ou então numa parede que tem uma lajezinha, mas você não consegue acessar lá, e também dá, enfim, até num belichezinho também dá para ter uma usabilidade quando precisar. Também, se a pessoa morasse numa mata, ou seja como for, e ele quisesse dormir lá em cima numa casinha ou em alguma coisa que ele fizer em cima de uma árvore, então isso aqui também dava no mesmo, e aí ele puxava a escadinha lá para cima, um tipo de uma árvore que ninguém consiga subir, né? Somente com escada. Então ele subia nela, puxava ela, deixava lá em cima e só tirava quando fosse descer, como nós vemos por aí também. E o nozinho é mais ou menos assim. Você dá um nó normal, você faz como vai dar um nó normal, né? E aí você puxa aqui para trás e só dá um aperto e ele vai ficar. Você dá um nó normal para frente e depois puxa calmamente, afrouxa um pouco o nó, né? Como está mais ou menos aqui. Deu mais ou menos um nó, aí você afrouxa ele mais um pouco, aí passa essa parte que eu estou puxando aqui lá para trás, pelo trás do pau, né? No caso, você fizer com um pau grosso, a mesma coisa também. Eu estou só fazendo uma demonstração aqui. E aí o nó ficou bem rígido e ele nem vai nem vem o pau aqui, ele fica sempre fixo depois que você colocar lá ele num ponto fixo que aguente colocar o peso na hora que for subir. Então é basicamente isso aqui. Eu estou só fazendo para uma demonstração, mas a pessoa pode fazer com um pau maior, mais grossinho, e também com um tamanho de corda bem maior. Aqui para mim é só uma demonstração, por isso que eu estou usando aqui coisas de reciclável, eu não vou usar. Mas se caso a pessoa tiver uma caixa lá em cima, como vocês viram, já amarrei aqui um lado e agora eu irei amarrar o outro, que tem um resisto lá em cima. Então faz uma dessa aqui, deixa lá, digamos, com um vergalhão bem grosso lá em cima, que aguenta o peso quando for subir, como se fosse um gancho dos vergalhão, né? E a pessoa só sobe quando for fazer a necessidade lá de tipo fechar ou abrir o resisto, é mais ou menos assim. Ou então numa árvore mesmo.
Ou então quando a pessoa fizer com a corda grande numa árvore, por exemplo, aí ela amarra lá as duas partes lá em cima da árvore e depois, quando tiver bem amarrado num galho bem fixo, bem grosso que aguenta o peso, dá para subir da mesma forma, deixando a ponta da corda bem grande para amarrar lá no galho da árvore grosso que aguenta subir o peso. Então é mais ou menos assim, dá um nozinho, né, normal, e depois afrouxa um pouco o nó e puxa ele para trás, ele vai ficar lá para trás prendendo como está aqui, desta forma. E aqui eu meio que fiz praticamente quase todos os nós, só falta isso aqui, né, para você ver mais ou menos que dá para fazer uma escadazinha. Claro que isso é só coisa paliativa, é algo num ambiente que a pessoa não tem a escada e está precisando, então faz uma dessa assim, só para fazer aquele determinado serviço, ou então num lugar que a pessoa suba vez ou outra e queira ficar ali sossegada de boa como fosse numa árvore, e puxa ela para cima e depois a pessoa desce, sendo um tronco de uma árvore grossa que não tem como colocar as mãos, é mais ou menos assim. Então tá aqui, povo de Deus, uma corda, ou tipo uma escada corda, né, feito com corda, digamos, você coloca ela lá em cima, ou amarrando no galho grosso, ou então com 2 ganchos daquele bem, como se fosse de coluna de ferro de concreto, né, ele como se fosse gancho anzol, encaixa lá em cima os 2, então ele vai aguentar um pesozinho quando você for subir, mais ou menos assim. Como eu uso esses 2 ganchos aqui, por exemplo, para eu subir esse gaiolão que está aqui, para ficar o peso, eu mexer nos pneus e tudo mais lá que é baixo, então eu coloco ele aqui atrepado. Então 2 ganchos desse você coloca lá em cima na parede ou na árvore, que ele aguente o peso mesmo quando for subir, vergalhão mais grosso. Então você pode subir e fazer o seu serviço rápido, ou então dormir um pouco lá em cima numa tábua, enfim. Aí vai da necessidade de cada pessoa, de uma árvore mesmo, para tomar um descansozinho, para ninguém subir, não ficar incomodando, enfim, é isso aí. Tá aí uma cordazinha de artesanato, de reciclável, que pode ser usada. Cara, que eu tô só dando uma base aqui, mas você usa para outra coisa. Tchau, tchau. Boa, povo de Deus. E aqui o vídeo em continuidade é esses comedouros aqui, né? Eu coloco ele solto lá com pão, pedaço de pão, milho triturado, que se chama de xerém aqui, e caroço de girassol, para os bichos comer quando eles quiserem, né? Fora folha de alface e tudo mais que eu coloco, e a ração dele normal, que é aquela misturada com um monte de coisa. Então, além daquela ração toda triturada, eu deixo numa garrafinha cheia, ele vai comendo aos poucos. Eu também coloco esses 3 e uma folha de alface quase todo dia, ou então um galhozinho de acerola, que eles também gostam da folha. Então isso é praticamente todos os dias. Agora, claro que o girassol não, coloco aqui, aí passa uma semana ele comendo aí aos poucos. O xerém também, que ele não come muito, é mais o pãozinho, pedacinho, né? E o alface e a comida dele normal, que é misturada. E aqui eu estou fazendo de reciclável também um comedourozinho, como vocês estão a ver. Eu já marquei um, estou cortando aqui. Eu vou fazer o caixotezinho do lado e outro, para ficar um comedourozinho. Vamos lá. Boa, povo de Deus. Já abri 2 buracos aqui, como vocês estão a ver. É mais ou menos assim, né? Que fica mais fácil de você tirar e colocar de novo para fazer. Esse está um pouco apertado aqui, mas é até bom porque ele não tira com o bico, né? Mas mesmo assim eu ainda vou deixar ele mais um pouco folgado, que é para ficar melhor de colocar e tirar. Mas se quiser colocar assim rígido mesmo assim, é porque com uma mão a gente vê muito difícil de tirar, mas claro que com as 2 mãos a pessoa tira com mais facilidade.
Mas quanto mais duro é melhor, que ele não arranca com o bico, ele não joga fora, dependendo dos pássaros e da bagunça que ele faz, né? Tem que estar presozinho lá para eles não derrubar embaixo no piso. E aqui eu já preguei de um lado, como vocês estão a ver, e vou pegar do outro. Aqui em cima ele quebrou um pouco, mas eu vou colocar um pedaço para consertar, digamos que assim novamente. E aqui ficar os 3 comedouro adaptados dessa forma. Claro que eu ainda vou cortar mais um pouco aqui para ele descer mais, porque eu quero só adiantar aqui o vídeo e isso é mais fácil de cortar. Bom, povo de Deus, eu botei o pedaço que estava faltando aqui, eu inventei um pedacinho e fio o caixotezinho, como vocês estão vendo. É um caixotezinho no modo de dizer assim, né? Agora falta outro pedaço aqui que eu vou serrar, já botei no lado de lá e vou serrar aqui também, colocar nesse lado, que é um pedaço para poder, digamos assim, ficar como se fosse um caixotezinho. E até um pouco mais resistente, que ele não quebra tão rápido. Bom, eu coloquei de um lado e do outro, como vocês viram. Apreguei. Então, se você quiser, você bota até um fundo aqui embaixo. Eu ia colocar, mas eu desisti, porque digamos que ele derruba pedaço de pão e tudo mais aqui. Se ficar com o fundo embaixo, vai ficar enchendo tudo por aqui. Então, se eu deixar assim, vai cair aqui, né? E vai passar por buraco lá embaixo, pro piso ou pro chão, enfim. Não vai cair, ficar acumulando aqui embaixo, se caso colocar um fundo. Mas se colocar um fundo, fica até mais bonito, mais bem feito o caixotezinho, mas eu não quero. E aqui eu estou inventando, por de Deus, com um pedaço de arame mesmo. Os 4 negócios aqui que é de amarrar, como vocês estão vendo. Aí tem que colocar 4 ganchinhos, como se fosse uns ovzinhos, né, mais ou menos assim, para poder amarrar o fio ou alguma coisa que você quer colocar aqui, ou uma correntezinha mesmo. Tem pessoas que fazem com correntezinha fininha, e aí fica ao gosto de cada um. Eu coloquei já 2 aqui e coloquei outros 2 aqui do outro lado. Então ele vai ficar amarrado na cordinha, digamos que se balançando no meio do viveiro, mais ou menos assim. Se ele cortar essa cordinha, que ele às vezes corta mesmo, eu invento uma mais grossa, para quando ele for tentar cortar, não cortar. É porque eu não estou saindo muito, esses tempos tá meio chuvoso e também eu estou meio adoentado, então já está com dias que eu não saio mais de semana, para ver se eu arrumo uma corda, alguma coisa melhor que essa. Deus abençoe, tudo de bom, tá aqui um comedouro de graça. Deus abençoe, tchau, tchau.